Oi, pessoal! Então, essa aqui vai ser a nossa segunda videoaula de História sobre a segunda fase da Revolução Industrial. E lembra que a gente falou naquela videoaula de Belle Époque? Se você não viu, volta lá e assiste. A gente falou que a segunda Revolução Industrial fazia parte da Belle Époque, tá? Então, tinha muitas inovações na Belle Époque. A segunda fase da Revolução Industrial foram várias inovações, né? E assim, foi um período dentro da Belle Époque. Bom, vamos lá. Período anterior à Segunda Revolução Industrial. Ou seja, para a gente chegar na Segunda Revolução Industrial, a gente tinha que ter noção do que estava acontecendo. O que estava acontecendo? Há um tempo atrás já tinha tido uma acumulação primitiva de capital na Idade Moderna. Chamava capitalismo comercial. O que era esse capitalismo comercial? A burguesia acumulava capital com o comércio, o capitalismo comercial. Com o desenvolvimento mercantil. O que era o mercantilismo? Era o conjunto de práticas econômicas que tinham como objetivo um lucro maior. Então, a burguesia já havia acumulado capital com esse comércio, tá? Então o Estado já era mais rico. E aí a gente tem a primeira Revolução Industrial no século XVIII, que era chamado de capitalismo concorrencial, liberal ou industrial. Pode ser os três tipos, qualquer um deles serve. Então, o que foi essa primeira Revolução Industrial? Que houve desenvolvimento de fábricas que tinham máquinas que transformavam a matéria, tendo um capitalismo industrial ou liberal ou concorrencial, do qual a Inglaterra liderou esse processo de industrialização. Muito importante que a Inglaterra liderou esse processo. Só as mãos humanas não davam conta de todo o mercado consumidor, que era Europa, Ásia e América. Precisavam, portanto, das máquinas, que eram a vapor, para essa maior e mais rápida produção de produtos. O desenvolvimento técnico-científico dessa primeira revolução industrial foi significativo. Surgiram as máquinas feitas de ferro, que utilizavam o vapor como força motriz. A existência de um amplo mercado consumidor para artigos industrializados, América, Ásia e Europa, estimulava a mecanização da produção. Comentários importantes. Inglaterra era, assim, a que começou com essa primeira revolução industrial, depois veio França, assim, nessa primeira revolução esses foram os mais importantes. As máquinas eram a vapor, tá bom? E o mercado consumidor era muito amplo, que atingia América, Ásia e Europa, tá? E a gente tinha essa mecanização da produção. Vamos lá. Segunda fase da Revolução Industrial. Aqui a gente estava falando da primeira para a gente se situar no momento. Agora vamos para a segunda, que foi no século XIX. A segunda Revolução Industrial foi quando o processo de industrialização foi acelerado, envolvendo diversos setores da economia. Houveram inovações tecnológicas e variação de matérias utilizadas, além de que esse processo se ampliou para mais países e modernizou o sistema de comunicações. Essa segunda revolução se espalhou pelo resto do mundo, não só pelo continente europeu. Ou seja, lembra que lá a gente tinha falado que as mais importantes eram... Desculpa, gente, estava um barulho. Que a gente tinha falado que as mais importantes eram França e Inglaterra, principalmente Inglaterra. Então, agora a gente não está mais só englobando a Europa, a gente está saindo para outros países, para outros continentes. Então, vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho, tá vendo? Assim, essas setinhas vão falar de algumas características da segunda Revolução Industrial. Tá, então, mudança de matérias-primas. Passou a ser utilizado o aço, substituindo o ferro. Na primeira revolução era o ferro, agora virou o aço, tá? Já que o aço era mais vantajoso, permitindo uma melhor produção e, consequentemente, também era mais caro. Também passou a ser utilizada novas fontes energéticas, a eletricidade e o petróleo, substituindo o motor a vapor, movido a carvão, que eram utilizados para a movimentação das máquinas, e a eletricidade e o petróleo, que as deixavam mais rápidas e produtivas. Nem todos substituíram o que era utilizado na primeira Revolução Industrial pelo que passou a ser utilizado na segunda, por questões financeiras. O que era utilizado na segunda era mais caro do que a primeira, já que permitia uma produção e produtividade melhor. Então, o que a gente teve? A mudança de fontes energéticas. Antes, na primeira revolução, era o motor a vapor e depois virou a eletricidade, que utilizava o petróleo. E antes era o aço, de matéria-prima, e depois virou o ferro. Não, perdão, o contrário. Antes era o ferro e depois virou o aço, a matéria-prima. E nem todo mundo substituía, porque como eram as matérias-primas novas, melhores, mais produtividade, mais produção, eram mais caras. Tá bom. Agora, capitalismo financeiro.
O capitalismo dessa fase foi o capitalismo financeiro, no qual as instituições bancárias assumem um papel central. O foco passa a ser o capital, o dinheiro. Assim, o foco é no banco de onde parte o capital e que faz empréstimos e dá empréstimos. Portanto, esse era o capitalismo financeiro, né? O foco é de onde vinha o dinheiro. Bolsas de valores. Neste momento começam as bolsas de valores. O que era essa bolsa de valores? Eram várias ações que dividiam empreendimentos. Vamos entender melhor. Existiam vários sócios de uma grande empresa que investiam dinheiro através dessas ações. Os empresários donos originalmente das empresas faziam isso para ganhar mais dinheiro e crescer e aprimorar as empresas. A mais importante bolsa de valores neste momento era a de Londres. As sociedades anônimas por ações, no qual os investidores compram parte das empresas na bolsa de valores. Então é o seguinte, bolsa de valores era onde os investidores compravam partes das ações, tá bom? Então cada um tinha um pedaço, que compravam parte das empresas. O que era essa parte das empresas? Eram as ações. Por que eles faziam isso? Porque eles queriam mais dinheiro para melhorar, assim, ampliar a empresa deles, tá? O dono original. Então, eles faziam isso para conseguir mais dinheiro com esses outros empreendedores que colocavam dinheiro na própria empresa dele. Qual que era o espírito da segunda Revolução Industrial? Lembra que no início a gente está falando Belle Époque? Então, o espírito daquele momento era de melhora, progresso e desenvolvimento, de levá-lo para outros países, de serem superiores que os outros países. Esse também era o sentimento da Belle Époque, já que a segunda Revolução Industrial estava dentro da Belle Époque. Poder concentrado nos oligopólios. Então é o seguinte, as poderosas empresas resultam na formação dos trustes, cartéis e holdings. Segura que a gente já vai explicar isso. O que faz com que o capital fique concentrado na mão das grandes empresas que controlam o mercado, oligopólios. E também permite a formação de grandes corporações empresariais, com filiais em diversos países transnacionais. Nessa época também começa o Fordismo, que é um sistema de produção que tem como principal característica a fabricação em massa. O sistema foi baseado em uma linha de montagem. Então, olha só, coisas importantes. O que era o oligopólio? Grandes empresas que controlam o mercado, e o poder nessa época era concentrado neles. Aí também a gente fala, né, que existiam transnacionais, só para a gente saber diferenciar, que eram grandes corporações com filiais em diversos países. O oligopólio controla o mercado e é uma grande empresa. Tá? Também fala que nessa época começa o Fordismo, né, que era principalmente com carros, mas que era assim uma principal característica a fabricação em massa. E assim, esse sistema todo foi baseado em uma linha de montagem. Tá, então vamos lá. As grandes empresas queriam controlar e monopolizar o mercado financeiro, e assim criaram um holding que controla o mercado financeiro de várias empresas, pelo controle de ações das empresas. E essas holdings lucram com o lucro das empresas. Esse controle das ações lhe dá a participação nas decisões das empresas pela quantidade de ações. Então, esse holding, ele controlava o mercado financeiro. Basicamente, a empresa dava o controle da ação para essa empresa, que era a holding, essa holding controlava as ações. Assim, ela meio que tinha um pouco das ações, né? Ela ganhava com o lucro da empresa e ela tinha a participação nas decisões, né? Já que ela tinha um pouco de ação. O truste. O truste controla a produção e os preços, domina o mercado, absorvendo os concorrentes, comprando empresas para controlar o mercado e monopolizá-lo. Uma empresa que absorve os mercados de outras. Também podem ser empresas que se juntam para dominar o mercado se fundindo. Então, era uma empresa que dominava o mercado. Tá? Ela comprava as outras empresas, absorvia os concorrentes, não era nada bonito. Ou várias empresas se juntavam para fazer a mesma coisa. O objetivo era controlar o mercado. O cartel são empresas do mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. Várias empresas atuam em diferentes áreas, assim não tem concorrência e todos têm lucro com elas, dividindo o mercado. Ou seja, posto de gasolina, cada um atua em uma área, tá? Um exemplo, posto de gasolina. Então, assim, cada um atua em uma área. Se eles ficarem um do lado do outro, vai ter muita competição. Então, eles dividem, todo mundo lucra, dá tudo certo. Então, inovações tecnológicas. Nessa época teve o processo de Bessemer, que produzia o aço, a combustão inteira, com o uso do petróleo, e o dínamo, produzindo eletricidade, que foram importantes novas tecnologias desse período. Na economia, passou a haver o protecionismo econômico, que eram no quais países
protegem produtos nacionais, colocando imposto sobre os produtos estrangeiros, que eram taxas alfandegárias. Tá? Então, eles protegiam esses próprios produtos deles. E esse protecionismo econômico era ao invés do liberalismo. O dumping também passa a existir, que era quando vendiam produtos por preços extremamente baixos, fazendo com que as outras empresas não conseguissem competir, o que gerava possivelmente que essas empresas que não conseguissem competir vendiam suas empresas para quem estava com o monopólio dos preços muito baixos, e a empresa com monopólio, após comprar as outras, aumentava o valor do produto. O dumping é, portanto, esse processo de vender os produtos a preços extremamente baixos, talvez até tendo prejuízos e sem margem de lucro, com o objetivo de falir as outras empresas e dominar o mercado. Alguns países, com tanto dinheiro sobrando através dos oligopólios, passam a exportar o dinheiro fazendo empréstimos para outros países. Empréstimos, no caso, também era bom para eles, que no futuro eles vão ganhar com juros, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, assim, para finalizar, esse quadro, né, que compara o período inicial da primeira e segunda revolução, os tipos de capitalismo, as fontes de energia, as matérias-primas, né, formas de energia, porque a fonte de energia era o carvão e o petróleo, mas a forma de energia era motor a vapor e combustão e eletricidade. Os países participantes, que aqui você pode ver como a quantidade da primeira revolução era bem menor, o modo de produção, maquinaria, aplicação científica, que antes era pouco automatizada, depois ficou muito automatizada. O modo de produção, antes tinha unista divisão do trabalho, depois era divisão do trabalho em ampla escala, tá? Tipo, uma pessoa fazia muita coisa, depois eles foram dividindo, cada um, né, dividiam melhor. E as condições de trabalho inicialmente eram péssimas, né? Longas jornadas de trabalho, exploração do trabalho infantil e feminino. E depois tiveram melhorias, porque diminuíram a jornada do trabalho, o regulamento do trabalho infantil e feminino. Então, foi tendo esses sindicatos, tá? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor a matéria. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar mensagem pra gente pelo direct, o direct do Instagram. Podem botar nos comentários, tá? E comentem o que vocês acharam da videoaula, sugestões para melhorar. E é isso, pessoal. Beijos e até a próxima.